A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Diaconisa Tatiana iniciando o segundo dia da nossa campanha de oração 2022, o ano da fé. Mas o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque somente pela fé que nós alcançaremos um milagre. Atos 3:1-10. Pedro e João subiu ao templo à hora da oração à nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Ora para nós. E ele os olhava atentamente, e esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Fazer milagres é obra do próprio Deus. O que chamamos de sobrenatural é natural no reino de Deus. E a Bíblia revela isto página a página. Por exemplo, no livro que conta a história de Jó, lemos isto: Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Jó 9:10. Deus tem muito e tem o melhor. Você já parou para pensar que quando a Bíblia fala em vida com abundância? Quando fala em salvação, fala em uma tão grande salvação. Quando fala em bênçãos, fala em ricas bênçãos. Quando fala em frutos, fala de muitos frutos. Por isso, precisamos entender a palavra do Senhor. Se precisamos de um milagre de Deus, de uma intervenção de Deus, não podemos esperar pouco desse Deus. Não esperamos apenas por alcançar uma esmola. Mas talvez esse seja o nosso erro mais comum. Imaginar que Deus abençoa extraordinariamente outros e a nós não. Ele abençoa menos. Não é verdade. Por isso não espere pouco de Deus. Exercite a sua fé. No versículos 6 e 8 disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E nisso, tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem foi curado porque ele resolveu agir com fé, estendendo a sua mão para Pedro. Foi isso que esse homem fez, um ato de fé, ao estender a sua mão para Pedro, porque ele havia pedido esmola e estava ali tantos anos. Para isso, Pedro descartou logo: Não tenho nenhum dinheiro. Se é isso que você quer, eu não tenho, mas o que eu tenho posso te dar. Então aquele homem não sabia o que era, até que Pedro estendeu a mão e disse: Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Portanto, meus amados irmãos, não era o dinheiro que aquele homem tinha necessidade naquele momento. A maior necessidade daquele homem era poder estar de pé, para assim poder trabalhar e se manter.
O homem correspondeu pela fé ao gesto de Pedro. Também estendeu a sua mão, ajudado por Pedro, se levantou. Esse foi o seu passo de fé. E qual foi o resultado? Está escrito no versículo 7. No mesmo instante, os pés daquele homem foram fortalecidos, ficaram firmes, os pés e os seus tornozelos. Sempre há um passo de fé precedendo o milagre. A Bíblia revela isso em várias passagens, por exemplo, como a de Naamã, que precisou ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes nele, 2 Reis 5,14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. O cego a quem Jesus curou, pondo-lhe um emplasmo de saliva com terra nos olhos, teve que ir ao tanque de Siloé para ser curado. Marcos 8:23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. A viúva de Serepta, para ser recompensada, teve que abrir mão do pouco de farinha e azeite que tinha em casa. 1 Reis 17:14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus quer que você, meu amado e minha amada, faça parte ativa do milagre de Deus na sua vida. Jesus disse que o lugar que ele menos realizou milagres foi justamente na terra dele em Nazaré. E sabe por quê? Pela falta de fé do povo. Ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Exercite a sua fé. Ela deve ser genuína e verdadeira em Jesus Cristo. Ele é o nosso socorro nas horas da angústia. Ele é o amigo fiel que lhe ama, é o Salvador eterno. Vale a pena depositar a sua fé no Senhor. Crer é mais que saber, é mais do que ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar em Deus. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor e é suficiente para nos ajudar, cuidar e salvar. O crente em Jesus não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Obedecendo e exercitando a nossa fé, alcançaremos milagres. Aleluia! É o momento da oração. Oremos. Deus Pai, Deus querido, segundo dia da nossa campanha de oração 2022, o ano da fé. Sim, Pai, já estamos projetando o ano de 2022 com os nossos sonhos e não sonhamos sozinhos, colocamos o Senhor na frente deles, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Estamos em oração e buscamos a verdadeira fé que não enfraquece diante de crises, mas se fortalece diante das provações. O Senhor nos convida a entregar tudo ao Senhor. E o ano vindouro que ainda vai nascer está sendo gerado, preparado por Deus. Oramos para que os 365 dias que virão sejam abençoados e que a vitória que vence o mundo, a nossa fé, faça com que rompemos em milagres. Nossas necessidades a Ti entregamos e temos a plena certeza que o Senhor enviará os recursos necessários. Sonhamos por meio da fé e realizamos porque Deus assim nos abençoa, para que a semente nunca falte,
Assim como o cego da Porta Formosa, havia necessidades na vida dele, e a maior necessidade era poder obter a visão, poder se levantar ali daquela situação que ele estava. Nós oramos para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para ver além o sobrenatural acontecer no ano de 2022 em nossa vida. Tudo o que for preparado para tentar nos destruir, as invejas, perseguições, obras malignas estão sendo banidas e expulsas no reino espiritual, cadeias estão sendo quebradas e no reino físico, milagres acontecerão pela fé e tomamos posse da vitória de Deus na nossa vida, aleluia, pois somente o nosso Deus faz o impossível e nos capacita para fazer o possível. Que venha 2022, o melhor de Deus vai chegar e nós cremos e agradecemos por tudo que será feito em 2022, na nossa vida e na vida dos nossos, pois Deus é bom e permanece sendo bom e não desampara aqueles que confiam nele. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Quando nós temos uma atitude de fé, obedecemos a Deus e exercitamos a nossa fé, nós somos fortalecidos e não olhamos mais simplesmente as coisas pela ótica humana, mas começamos a enxergar com a ótica de Deus que é possível, tudo pode ser realizado, tudo pode ser feito, porque Deus é quem nos abençoa. E se o Senhor nos permitir, nós voltaremos no próximo dia da nossa campanha, tendo a certeza que Deus já está movendo os céus para que 2022 venha e seja um ano aonde nós romperemos e teremos muitos e muitos testemunhos para contar. Deus os abençoe.